Que Deus abençoe seu dia e sua semana. Hoje a gente vai mergulhar numa das visões, assim, mais complexas e grandiosas de toda a Bíblia. A experiência do profeta Ezequiel, lá no primeiro capítulo do livro dele. Para a gente sentir o impacto real do que ele viu, a gente precisa se transportar para o cenário da época. Imagina a situação. O povo de Israel está vivendo uma catástrofe nacional. A elite da nação, e aí inclui o próprio Ezequiel, foi arrancada da sua terra, deportada para a Babilônia. O templo, que era o centro da fé deles, está a quilômetros de distância e logo mais seria destruído. A esperança, sabe, estava em frangalhos. É um cenário de desolação completa. E é justamente nesse contexto que a nossa análise se torna tão crucial. O nosso objetivo aqui é entender como essa visão, que à primeira vista parece caótica até aterrorizante, como ela pode servir de consolo e de comissionamento. Como que imagens de tempestades, de criaturas estranhas, de rodas misteriosas puderam reconstruir a esperança de um povo exilado. A resposta, como a gente vai ver, está em como essa visão redefine quem Deus é e, principalmente, onde Ele está. E tudo começa de um jeito muito pessoal, quase irônico, né? O material que a gente analisou ressalta que os céus se abriram para Ezequiel num momento de aparente inutilidade total. Ele tinha 30 anos. Essa era a idade exata em que, por lei, ele deveria começar o serviço dele como sacerdote no templo. Lá em Jerusalém. Só que ele não estava em Jerusalém, ele estava exilado na Babilônia. Um sacerdote sem templo, um profissional sem função, ele tinha, assim, todos os motivos para se sentir a pessoa mais fracassada do mundo. E a importância desse detalhe é imensa. A visão não é só uma demonstração abstrata do poder de Deus. É uma resposta direta à crise existencial do próprio Ezequiel. No exato momento em que ele poderia pensar, acabou, minha vida e meu chamado já eram, Deus intervém de uma forma espetacular. No lugar da vida inútil que ele temia, ele recebe uma missão de alcance cósmico. A mensagem aqui é que os planos de Deus não são frustrados por circunstâncias humanas, por piores que elas sejam. É um convite para a gente parar de ver a realidade só debaixo do sol, sabe? Do ponto de vista do cativeiro, da perda, e começar a enxergar debaixo do céu, da perspectiva do trono de Deus. E a visão começa de uma forma bem dramática. Uma tempestade violenta vindo do norte. Para a gente hoje isso pode parecer só uma descrição do tempo, mas para um israelita daquela época, a direção norte era carregada de significado, não é? Exatamente. O norte era a rota tradicional dos invasores. Os exércitos da Assíria, da Babilônia, eles sempre desciam pelo norte para atacar Israel. Então a imagem da tempestade vindo do norte era um gatilho imediato. Evocava o terror da guerra, da destruição, do exílio que eles estavam vivendo. Era a personificação da catástrofe deles. Mas o ponto chocante da visão, o primeiro grande plot twist, como a gente diria, é o que surge de dentro dessa tempestade. O trono de Deus. O trono de Deus, isso é revolucionário. A visão não mostra Deus vindo para lutar contra a tempestade. Ela mostra que o trono de Deus é o centro da tempestade. A mensagem é brutal e consoladora ao mesmo tempo. O juízo que caiu sobre Israel não foi um acidente, não foi um ato de um Deus babilônico mais forte. Não, partiu do controle soberano do próprio Deus de Israel. Ele está no comando absoluto até mesmo dos eventos que parecem caóticos. O Império Babilônico não é um agente autônomo, é só um instrumento. Ok. A ideia de que Deus está no controle até do desastre é avassaladora. Mas aí, do meio desse caos controlado, surgem essas criaturas. E a descrição delas é simplesmente de outro mundo. A fonte que a gente usou identifica como querubins, que, vamos combinar, não são aqueles anjinhos de bochecha rosada, certo? Definitivamente não. No imaginário bíblico, os querubins são seres angelicais de altíssima ordem, guardiões da santidade e da presença de Deus. E a descrição de Ezequiel é impressionante. Pernas retas, brilhando como bronze polido.
O bronze, nos rituais do tabernáculo, estava sempre ligado ao juízo sobre o pecado. Então, desde a base desses seres, a mensagem de justiça divina é reforçada. Eles se movem com uma velocidade, uma precisão sobrenatural, para onde o Espírito os guia. E o mais marcante são os 4 rostos, né? Cada um desses seres tinha o rosto de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. O que essa combinação tão estranha quer dizer? Para Ezequiel e o povo da época, cada um desses rostos representava o auge de uma categoria da criação. O homem, o mais sábio, o mais inteligente. O leão, o mais majestoso dos animais selvagens. O boi, o mais forte e perseverante dos animais domésticos. E a águia, a mais rápida, com a visão mais aguçada das aves. A combinação dos 4 num único ser simboliza a perfeição de todos os atributos da criação. E todos eles estão a serviço daquele que está no trono. É a imagem de toda a excelência da criação submissa ao seu Criador. A fonte que a gente tem também menciona aquela interpretação clássica, né? Que associa esses 4 rostos aos 4 evangelhos. Mateus, o Rei Leão, Marcos, o servo boi, Lucas, o homem perfeito, e João, o Filho de Deus, águia. É uma conexão poderosa, mas é uma leitura posterior, né? Para o próprio Ezequiel, o significado era outro. Exatamente. Essa é uma camada de interpretação riquíssima que a tradição cristã desenvolveu séculos depois. Mas para Ezequiel, o impacto era mais imediato e, eu diria, até político. E aqui a gente chega num ponto genial da visão. Essas figuras híbridas com rostos de animais e asas eram muito comuns na arte do Antigo Oriente Médio. Os babilônios tinham os lamassus, touros alados com cabeça de homem que guardavam os palácios. Os egípcios tinham as esfinges. Eram símbolos do poder intimidador desses impérios. E a visão de Ezequiel pega essas imagens. Na realidade, são meros servos. São os carregadores do trono móvel do verdadeiro rei do universo, o Deus de Israel. É uma manobra teológica e política espetacular para fortalecer a fé de um povo exilado e humilhado, mostrando que o poder do opressor é insignificante perto da glória do seu Deus. Isso muda tudo. Não é só uma descrição, é uma declaração de poder. E o movimento desses querubins estava sincronizado com outro elemento que intriga todo mundo. As rodas. Eu sempre achei essa parte das rodas um pouco confusa. A ideia de se moverem em qualquer direção sem precisar virar parece um quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça com um significado profundo. O primeiro ponto, e talvez o mais importante para o povo no exílio, é que as rodas significam movimento. O trono de Deus não é estático. Isso era revolucionário. Para o israelita comum, a glória de Deus estava fixa, confinada ao Santo dos Santos no templo. Ver esse carro divino, esse trono móvel, aparecendo na Babilônia foi uma revelação. Era como descobrir que a sede mundial da sua empresa não está presa a um prédio só, mas pode se manifestar com todo o poder em qualquer lugar do mundo. Deus não ficou em Jerusalém, ele foi com eles para o exílio. A presença de Deus não estava limitada pela geografia. Que consolo imenso isso deve ter sido. E sobre o movimento em si, sem virar. Isso simboliza a perfeição e a soberania dos planos de Deus. Nossos movimentos precisam de constantes correções de curso. A gente vira o volante, manobra. O movimento de Deus é direto, linear, perfeito. Seus planos não precisam de ajustes, de planos B. Ele não se arrepende de uma decisão no sentido de admitir um erro. Para onde quer que a história se mova, o plano de Deus já estava naquela direção desde o início. É uma imagem de ação soberana e perfeita. E a descrição fica ainda mais intensa. As rodas eram altas e emitiam medo e, o detalhe mais famoso, eram cheias de olhos ao redor. Essa combinação é fascinante. A altura das rodas aponta para a transcendência dos caminhos de Deus. Seus planos são sublimes, muito acima da nossa capacidade de compreensão. Como diz o profeta Isaías, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E os olhos, a imagem das rodas cheias de olhos é incrível. Não se trata só de uma onisciência passiva, de alguém que só observa o mundo de longe. Os olhos estão nas rodas, que são os instrumentos da ação de Deus.
Isso significa que a sabedoria divina está ligada ao seu movimento na história. Cada ato dele é perfeitamente informado. Não existem acidentes, pontos cegos ou imprevistos no plano divino. Então a mensagem pro povo exilado era: a sua deportação, que parece um caos sem sentido, na verdade faz parte de um movimento perfeitamente calculado, informado e soberano, conduzido por um Deus que está presente com vocês e cujos planos estão muito acima do que vocês podem sequer imaginar. Exatamente. Não há pânico no céu. Há um plano em movimento. E a fonte destaca que tudo se move em perfeita harmonia. O Espírito guiava os querubins e para onde eles iam, as rodas iam junto. É a imagem de um governo divino totalmente integrado, soberano e em ação. E isso nos leva ao clímax da visão. Acima das criaturas e das rodas, Ezequiel vê algo como um firmamento, um domo de cristal reluzente. E acima desse firmamento, um trono de safira. E sentado no trono, uma figura com a aparência de um homem. Esse é um momento de pura revelação e misericórdia. Deus, em sua essência absoluta, é espírito, é invisível. Uma glória que nenhum ser humano poderia ver e continuar vivo. Mas aqui, ele se revela de uma forma que o profeta pudesse suportar, na semelhança de um homem. A interpretação que o material nos traz é que essa imagem é uma antecipação profética da encarnação, do Deus que um dia se faria carne em Jesus Cristo. A visão está dizendo a Ezequiel: o governo do universo não está nas mãos de Nabucodonosor, está nas mãos daquele que se assenta neste trono e tem a aparência de um de nós. E tem um detalhe final que a fonte aponta como sendo absolutamente crucial. A visão não termina só em fogo, brilho e poder aterrorizante. Ao redor da figura no trono, Ezequiel vê um arco-íris. E esse detalhe muda toda a tonalidade da visão. O arco-íris na Bíblia é o sinal da aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio, a promessa de que ele nunca mais destruiria a humanidade com água. É um símbolo eterno de graça, misericórdia e aliança. Pensa no choque para Ezequiel. No epicentro do trono de onde parte o juízo, a tempestade, há um lembrete constante da aliança e da misericórdia de Deus. A mensagem é poderosa. Mesmo em seus atos de julgamento, a graça e a fidelidade de Deus estão presentes. O juízo não é o fim da história. A aliança e a misericórdia são o quadro que imolda até mesmo sua justiça mais severa. Ok, vamos recapitular essa jornada. Num momento de desespero pessoal e nacional, a resposta de Deus a Ezequiel não foi um simples tapinha nas costas, foi uma visão avassaladora da sua soberania. Ele mostrou que não está confinado a um templo, que está no controle até mesmo da catástrofe, que seu poder é exercido com perfeição e conhecimento absoluto e que no centro de tudo, seu juízo é sempre temperado pela graça da sua aliança. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a visão de Ezequiel é um chamado para uma mudança radical de perspectiva. É um convite para o povo exilado e para qualquer pessoa em meio a uma crise parar de olhar só para as dificuldades debaixo do sol. O cativeiro, a perda, a dor. É um convite para levantar os olhos e reconhecer que debaixo do céu, acima de tudo isso, há um trono. E alguém governa a partir desse trono com poder absoluto, justiça perfeita e uma graça que nunca falha. O material que a gente analisou termina contando a reação de Ezequiel a tudo isso. Diante de tamanha glória, ele não tentou discutir nem negociar. Ele simplesmente se prostrou com o rosto em terra, em adoração. Isso levanta uma questão importante. Diante das tempestades da nossa própria vida, quando as circunstâncias parecem grandes e assustadoras demais, qual tem sido a nossa reação? É a de desespero e questionamento ou a de reconhecer uma soberania tão imensa e complexa que no fim só nos resta adoração? Uma pergunta que ecoa através dos séculos, não é? A visão de Ezequiel nos desafia a encontrar, mesmo no olho do furacão, uma razão não para o medo, mas para a profunda reverência. Que Deus abençoe a todos.